A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você também que nos assiste de forma online, é bem-vindo a mais um culto de oração. Nós estamos numa série de mensagens intitulada 5 sentidos em uma única direção. Por quê? Se nós analisarmos os melhores momentos vividos em nossa vida, todos os 5 sentidos estão ativos. Por exemplo, se nós estamos saboreando uma boa refeição, né, nós estamos com todos os nossos sentidos participando, né, degustando, sentindo o aroma, sentindo o paladar, né, vendo, ouvindo também, porque algumas comidas têm uns barulhos, crocância, né, um pãozinho de manhã, torradinho com uma manteiga, aquele barulhinho estralando, é fantástico. Deu fome. Então, daqui a pouco temos o lanchinho. Se nós também tivermos experiências físicas, por exemplo, como a vivência entre casal, dentro de um relacionamento abençoado por Deus, nós também utilizamos nossos 5 sentidos. De forma que, se nós formos olhar, nos melhores momentos vividos por nós, nós estamos usando plenamente todos os nossos sentidos. E a pergunta que fica é, por que não espiritualmente? Nós vemos em Salmo 119, 103, que diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Quero convidá-los a refletir sobre esse tema que todos vocês conhecem muito bem. Nós vamos falar sobre o paladar. No domingo de manhã, o pastor André falou sobre a visão e o pastor Wagner falou sobre a audição. E hoje nós estaremos falando, então, sobre o paladar. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. Fala aos nossos corações que nós possamos entender, Senhor, e compreender, ó Pai, que tu nos fez como seres, ó Pai, íntegros, Senhor, inteiros, ó Pai. Nós não temos, Senhor, como participar de forma parcial da tua obra espiritualmente ou materialmente, ó Pai. Nós somos inteiros, ó Pai. Toda a nossa totalidade, Senhor, está trabalhando, Senhor, a todo momento. Que nós possamos entender e também dedicar isto tudo espiritualmente a Ti, Senhor. É minha oração, ó Pai, é o meu pedido, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós não temos como fazer divisão espiritual e material. Porque quando eu estou no meu trabalho, materialmente ganhando meu dinheiro, espiritualmente eu estou ali também. Como você está aqui na igreja, você também está materialmente, porque você está num corpo. Então nós não conseguimos fazer essa divisão. Não existe muro. Na vida cristã não existe muro. E Marcos 12, 30 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que Marcos quer dizer? Que nós devemos buscá-lo com os nossos 5 sentidos. Deus não quer você de forma parcial. Por exemplo, quando você faz a sua leitura devocional de forma mecânica, você não se permite que Deus fale com você, que você ouça, que você tenha prazer na leitura, que você venha a ver as experiências e vitórias que o Senhor já tem dado em sua vida. Então, aqui Ele está nos conclamando a vivermos de forma integral. E o Senhor, sim, quer desenvolver os 5 sentidos de forma espirituais em nossa vida também. E não de forma parcial. Marcos nos convida a amar, a buscar a Deus de toda a nossa intensidade. A Bíblia usa metáforas de sabores para ilustrar realidades espirituais profundas a serem desenvolvidas e apreciadas. A gente vê na Bíblia muitos exemplos, muitas passagens que fazem menção aos sentidos. O livro de Provérbios ele é interessante, por exemplo, que ele nos oferece um banquete de sabedoria que aborda os sabores das escolhas humanas. Por exemplo, o doce da sabedoria. É bom ser sábio, não é? Quando a gente tem a capacidade de dirigir a nossa vida de forma correta, a gente não dá cabeçada,
né? A gente não sofre, né? É gostoso o sabor da sabedoria. Também é ruim o amargo das más decisões, né? É difícil a gente amargar, às vezes, uma má decisão, né? A gente toma uma decisão e fala, puxa, dei com os burros na água. Isso acontece. Ou o agridoce da palavra de Deus, com suas consolações e exortações, confrontando nossas ações e pecados. Então, a palavra de Deus, ela muitas vezes se torna agridoce. Ela é suave no que ela me conforta, mas ela também se torna amarga aonde eu tenho que realmente estar visualizando o meu pecado, o meu erro. Cada sabor nos ensina algo diferente sobre como devemos viver e buscar a vontade de Deus. E é isso que nós vamos ver esta noite. E eu começo com o doce da maldade e seu destino. Por quê? Que, na realidade, nós estamos num mundo que jaz no maligno, um mundo pecaminoso, e nós estamos envoltos num corpo de pecado. Então, a vida cristã, eu costumo fazer uma analogia, né? Seria como se você quisesse sair daqui de São Paulo e ir para o Nordeste com um carro com um dos pneus da frente bem murcho. Ou seja, você iria dirigir vários quilômetros tendo que fazer força no volante para que o carro vá alinhado. Isso é vida espiritual. O que eu quero dizer? Na vida espiritual não existe folga. Não existe nenhum momento na caminhada espiritual em que você vai falar assim, não, os pneus estão calibrados. Não existe. Você tem que colocar este invólucro de carne no caminho espiritual todos os minutos. Minuto a minuto. A cada decisão, a cada olhar, a cada fala, a cada palavra, a cada decisão. Então não é fácil. Então nós vemos aí, vamos ler aí Provérbios 9, de 13 a 18. Aí é um exemplo que a palavra do Senhor nos coloca, e eu vou estar lendo aí, acompanhe. A loucura é mulher espalhafatosa e tola, e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E os que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Interessante que Provérbios 9 nos apresenta um contraste entre o convite da sabedoria e a insensatez. Oferece um doce convite, prometendo prazer e satisfação através das práticas erradas, como ela coloca, águas roubadas são doce, e o pão comido à escondida é saboroso. Na realidade, se nós formos ver, o pecado ele é prazeroso. Porque se não fosse prazeroso, ninguém faria. Mas é prazeroso para quem? Para a carne. Para o espírito, não. Então, o que acontece? É a luta do nosso espírito em combater as vontades da carne. Então, nós vemos aí que a água roubada é doce, né? E que o pão comido às escondidas é saboroso. Nós vemos aí que, no entanto, o resultado desse doce sabor é a morte espiritual. Muitas vezes o pecado pode parecer atraente, pode ter um sabor doce, que engana e seduz. Esse é um sabor que eu e você temos que fugir. O fim dele é amargo. Por quê? Nós sabemos que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, às vezes, ele pode até te dar alguma coisa, mas não é porque ele quer bonzinho, ele quer te ajudar. Ele quer que você comece a caminhar com ele para que ele te exponha ali na frente. Ele espera que você morda a isca para que ele te exponha. Olha aqui o crente que ele faz. Olha o crentinho aqui. Olha o que ele fez ali. É isso que ele quer. Então nós precisamos entender que o diabo não dá nada para ninguém. Nós temos que lutar. Por quê? Porque na realidade ele vem para roubar, matar e destruir. O quê?
as alegrias dos sabores que o Senhor quer dar na tua vida. Devemos ter discernimento para não nos deixar enganar pelo doce aparente das ofertas do pecado. Porque o pecado, inicialmente, ele se apresenta como doce. Mas nós sabemos que o final é ruim. E ele, na realidade, vem o quê? Destruir a nossa vida espiritualmente. Então, essa é a primeira advertência que nós vemos. Que nós devemos cuidar, né, das doçuras dos atalhos. Ah, uma meia nota. Ah, não, isso ninguém viu. Leva lá. Esse troco. Ah, não, deixa aí, eu estou precisando, não devolve. Cuidado com a doçura desses atalhos. Ele pode realmente levar à bancarrota e à derrota espiritual de cada um de nós. Segundo ponto, o doce sabor das palavras agradáveis. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Nesse versículo, as palavras agradáveis são comparadas com o favo de mel, e doce, que tem a propriedade curativa. E aí vem a primeira questão. Como têm sido nossas palavras? Será que o nosso falar, o nosso proceder, tem sido realmente palavras agradáveis? Será que nós estamos declarando bênção naquilo que fazemos, naquilo que falamos? Tiago 30, 9 e 10 diz: como ela, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Mas, irmãos, isso não deve ser assim. E aí a questão que fica é: qual o sabor ou paladar que nossas bocas deixam, mel ou fel? Estamos cuidando desta questão da doçura no nosso falar, o nosso paladar, o nosso falar, que sabor tem deixado em nossas bocas? Sabor do mel? Sabor de fel? As Escrituras nos encorajam a falar de forma a edificar os outros, trazer cura e conforto. Sim, se nós levarmos a palavra do Senhor, ela tem o poder, Senhor, de estar realmente transformando e restaurando vidas. Sejam essas dificuldades físicas, espirituais ou mentais. É muito difícil, né? Mas deve ser a nossa meta. Como cristãos, nossas palavras devem ser um reflexo de amor de Deus, sempre temperadas com sabedoria e graça. Essa deve ser a nossa meta. E nós vemos que as nossas palavras têm sido doces como mel. Estamos falando de maneira a curar e edificar. As nossas palavras têm causado mais danos. O nosso falar tem construído ou tem destruído? Nós temos colocado as pessoas para baixo ou para cima no nosso falar? Precisamos buscar sabedoria em Deus para que nossas palavras sejam sempre um bálsamo para os outros. Muitas vezes a nossa palavra tem sido um copo de álcool no corte, né? A gente pega e joga para que arda mais, né? A gente tem que procurar que as nossas palavras venham ser um bálsamo. Terceiro ponto, o doce sabor da sabedoria. Provérbios 24, 13 e 14 nos diz: meu filho, coma mel, porque é saudável, e favo, porque o doce é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você se encontrar, haverá um futuro, e sua esperança não será frustrada. Provérbios 24, ele realmente compara a sabedoria com o mel, destacando sua doçura e seus benefícios. Assim como o mel é bom para o corpo, a sabedoria é boa para a alma. Tiago 1,5 nos diz que, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida.
Você precisa de sabedoria? Nesse versículo, qual é a condição para termos sabedoria? Pedir. Não existe nenhuma outra contraindicação. Alguns versículos da Bíblia nos falam, para que você alcance isso, você precisa fazer isto. A sabedoria, aqui, ele não pede nenhuma contrapartida. Você pode ser quem você for e estar no estado em que estiver. Se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele lhe dará. Por quê? Porque é interesse do Pai que você seja sábio. Então, se você pedir sabedoria, o Senhor vai lhe dar sabedoria, para que você possa estar guiando aí os seus passos. Estamos buscando a sabedoria de Deus como buscamos o mel para adoçar a nossa vida? Devemos ter fome e sede desta sabedoria que nos dá um futuro firme e uma esperança que não frustra. Ou seja, tudo aquilo que nós construímos como homens neste mundo pode ser frustrado, mas aquilo que o Senhor coloca para a minha vida e para a sua vida não pode ser frustrado, porque Ele é Deus. Nós vemos então aqui que o Senhor não coloca condição para que nós venhamos adquirir sabedoria. Eu só preciso sair da minha comunidade, da minha comodidade e pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa fazer as coisas de forma correta, segundo a tua vontade. Os sabores da palavra de Deus, Jeremias 15:16 diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Salmo 119:103 diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Ezequiel 3:3 diz, e me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dei. Eu o comi, e minha boca era doce como o mel. Apocalipse 10:9-10 diz, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele deu-me, tomando-o, e o comi. E ele lhe fará amargo ao teu ventre, porém a tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho na mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Essas são as nuances que a Bíblia nos mostra, as complexidades da palavra de Deus, que muitas vezes nós lemos, ela é doce ao nosso paladar, porque ela nos alenta, e muitas vezes ela é amarga, porque ela afronta e mostra o nosso erro, o nosso pecado. E o doce porque revela o amor verdadeiro de Deus. Amargo quanto confronta o nosso pecado e exige arrependimento e mudança. Estamos dispostos a aprovar a palavra de Deus em sua totalidade? Nós estamos dispostos realmente a cumprir a vontade do Senhor em sua integralidade, em experimentar todos os nossos sentidos voltados ao Senhor, aceitando tanto a doçura quanto o amargo, que possamos estar prontos para aceitar todos os sabores que Ele nos oferece. Para finalizar, nós vemos aí algumas verdades. Ao refletir sobre estes sabores espirituais, vemos que eles nos chamam a uma vida de discernimento. Quando nós estudamos esta questão dos sabores, que nós já vimos 2 estudados, e agora estamos no paladar, eles sempre nos chamam ao discernimento, à coerência, a estarmos buscando a vontade do Senhor. Uma outra consideração, nem tudo que é doce é bom. E nem tudo que é amargo deve ser rejeitado. Atenção, porque muitas vezes o Senhor pode nos trazer correção.
Assim como nós vimos também que o mal, o pecado, muitas vezes ele começa e inicia de forma doce em nossas vidas. A sabedoria e as palavras gentis e a verdade de Deus têm um papel fundamental em moldar nossas vidas, para que sejamos mais parecidos com Cristo. A intenção de Deus é, com o desenvolver dos nossos paladares, dos nossos sentidos, em um único sentido. Qual é o sentido? De louvar ao Senhor. Ele tem um interesse em desenvolver a cada um de nós para que nós venhamos ser mais parecidos como Cristo. A palavra de Deus, com todos os seus sabores, é essencial para o nosso crescimento espiritual. Se nós não desenvolvermos o nosso espiritual com todos os sentidos, nós estaríamos deficientes. Como se nós tivéssemos, muitos irmãos tiveram sequelas pós-Covid que não tem paladar, mas não sente mais o gosto. Triste, né? Porque muitas vezes você vai comer uma comida muito gostosa e você não sente o sabor. Muitos, por problema de rinite, talvez sinusite, não sente mais o aroma do alimento. Mas o Senhor quer que nós venhamos desenvolver esses nossos sabores espirituais em toda a sua totalidade. E para nós concluirmos, que possamos ser pessoas que buscam o verdadeiro mel da sabedoria de Deus, que falam palavras que edificam e curam. Que o nosso falar, ele realmente venha a ser doce. Não de nós mesmos, mas que nós venhamos transmitir e transferir a doçura que vem de Cristo Jesus. Isso a gente só consegue através da leitura da palavra. Quem tem discernimento para rejeitar os doces enganos do pecado, que realmente a gente possa ter esse discernimento, que possamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Que caso contrário, como é que nós podemos desenvolver esses sentimentos, esses sabores? Buscando a Deus, desenvolvendo, experimentando. A nossa vida espiritual, ela necessita ser exercitada. Quando nós pedimos a Deus mais amor, será que Deus vem aí com uma poção mágica e mais amor para Roberto? Eu quero mais fé, mais um pouquinho de fé. É assim que Deus faz? Se eu peço amor, ele vai o quê? Me dar oportunidade para amar, ou seja, ele vai te colocar com cara casca no trabalho. Se você pede fé, ele vai te dar um problemaço para que você desenvolva a sua fé. Então, cuidado com a sua oração. Né? Nós temos que pedir, sim, para que Deus desenvolva os sabores, mas que o Senhor nos prepare e nos ensine a entendermos. Porque a nossa fé é como um músculo, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser realmente trabalhada para que a gente possa estar crescendo. Que possamos nos alimentar da palavra de Deus, aceitando tanto o doce quanto o amargo, sabendo que em todas as coisas Ele nos deseja transformar a sua imagem e semelhança. Que realmente nós possamos nos permitir a ter o paladar daquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos ter prazer na leitura, no momento de devocional, de buscarmos a palavra do Senhor, de estarmos usando a nossa visão para ler, a audição para ouvir o Senhor, que nós possamos estar sentindo, através do tato e da visão, aquilo que o Senhor já fez por nós. E que nós possamos também ter o paladar, sentir o gosto do que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos ter a alegria de estar buscando a palavra do Senhor. Que essa realmente seja a nossa oração. Que nós possamos estar usando todos os nossos sentidos sempre para a honra e glória do Senhor. Porque a finalidade dele, para mim e para você, é que nós venhamos desenvolvermos de forma integral para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe nessa caminhada. Seu Deus, Pai, graças, Senhor, te damos, porque Tu és Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, trata também, Senhor, da questão do paladar, Senhor, de
de estarmos realmente sentindo prazer, Senhor, em estarmos contigo, ó Pai. Tu nos amas, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter sabedoria, Senhor, que nós possamos ter dedicação de buscar na Tua palavra, crescermos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Que nós possamos compreender que nós não somos seres fracionados, nós somos integrais, Senhor. E nós temos que desenvolver tudo aquilo que somos, aonde estivermos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos envoltos, Senhor, encapsulados num corpo de pecado, que luta constantemente contra o Espírito, mas a nossa vontade é para o Espírito, Senhor. Portanto, Senhor, nós temos esta luta, Senhor, e precisamos que Tu nos ajude através do Espírito Santo, Senhor, para que nós não venhamos desanimar, mas que nós possamos, ó Pai, sempre estar buscando a Tua vontade, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa, Senhor, estar nos falando, Senhor, no dia de amanhã, hoje, a nos deitarmos, Senhor, de forma clara, Senhor, aquilo que Tu desejas, Senhor, para cada um de nós. Mostra, Senhor, tudo que está errado, tudo que está certo, que deve ser melhorado. Nos ajuda a entendermos, Senhor, pois nós queremos refletir, Senhor, a Tua face, Senhor, a cruz de Cristo, Senhor, para que as pessoas possam ver Jesus, Senhor, e ser transformadas com o nosso falar, com as nossas ações. Que o nosso paladar, Senhor, tudo aquilo que saia de nossa boca, seja, Senhor, como mel, para a honra e glória e louvor, Senhor, do Teu nome. É minha oração, meu pedido e agradecimento em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor.